meus amores! Por acaso, alguma vez, vocês já acordaram de manhã lembrando que tinha sonhado alguma coisa, mas não lembrava que sonho era? Pois é, e isso aconteceu com um rei. O rei tinha um nome um pouquinho grande, o nome dele era Nabucodonosor. Isso mesmo, Nabucodonosor era um rei da Babilônia. Babilônia era um povo que não adorava ao Deus do céu. Eles adoravam as imagens. E um dia o rei teve um sonho e ele não se lembrava que sonho era esse. Nós vamos assistir agora com muita atenção, porque para quem gosta de histórias, venham já, venham já. Então este rei teve uma surpresa. Vamos ver que surpresa foi essa? Vamos lá. Olá, crianças! A história de hoje é Sonho Esquecido. O verso para decorar está no livro de Daniel, capítulo 2, verso 23, e diz: Ó Deus, tu me deste sabedoria e poder. A mensagem é: sirvo a Deus quando ajudo pessoas necessitadas. Você já acordou de manhã sabendo que teve um sonho, mas sem se lembrar dele? Ou talvez se lembre dele, mas parece não fazer nenhum sentido? O rei Nabucodonosor teve um sonho do qual não se lembrava. Aconteceu mais ou menos assim. Deus abençoava Daniel e seus 3 amigos. Ele deu a eles sabedoria para realizarem as tarefas mais difíceis. O próprio rei os testou ao fim daqueles 3 anos de treinamento e ficou muito feliz com seu desempenho. Eles eram 10 vezes mais sábios que os homens do reino. O rei Nabucodonosor e os babilônios adoravam ídolos de pedra e de madeira. Acreditavam que seus sonhos eram mensagens de seus deuses. Certa noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho. Quando acordou de manhã, ficou muito perturbado. Sabia que tinha sonhado com algo importante, mas não conseguia lembrar o que era. Então, o rei convocou os seus conselheiros mais sábios. Tive um sonho importante esta noite. Digam para mim o que ele significa. Mas não sabemos o que o Senhor sonhou. Conte-nos o sonho e então diremos o que significa. Senão, como poderemos interpretá-lo? Nabucodonosor ficou muito zangado. Se vocês realmente são homens mais sábios de Babilônia, precisam adivinhar o que eu sonhei. Pela segunda vez, os sábios pediram que ele dissesse o sonho. Mas o rei não se lembrava e ficou tão zangado que ordenou que todos os sábios do império fossem mortos. Daniel e seus amigos não estavam entre os homens que foram convocados perante o rei, mas estavam entre aqueles que deveriam ser mortos. Quando ouviram a notícia, Daniel conversou com Arioque, o capitão da guarda do rei. Ele pediu que Arioque explicasse o que havia de errado. Então Daniel se apresentou ao rei. Pediu a Nabucodonosor algum tempo para descobrir o sonho e o seu significado. Daniel e seus 3 amigos passaram a noite toda em oração. Deus concedeu a Daniel uma visão e mostrou a ele o sonho do rei e seu significado. Na manhã seguinte, Daniel se apressou para ir ao palácio do rei. Disse a ele exatamente o que o rei tinha visto. Uma enorme estátua com cabeça de ouro, peito de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Uma pedra caiu do céu e atingiu os pés da estátua. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Então, Daniel explicou o significado a Nabucodonosor. O sonho predizia o futuro. O rei Nabucodonosor
era um rei forte, mas algum dia seu reino perderia o poder. O rei de outra nação dominaria. Mais tarde, outro rei tomaria o poder e o rei de outra nação dominaria no lugar. Cada reino que surgisse seria mais fraco que o anterior. Finalmente, Deus estabeleceria o seu reino, que nunca teria fim. Nenhum dos sábios pagãos tinha sido capaz de contar ao rei o seu sonho. Apenas o Deus de Daniel pôde fazer isso. Seu Deus é o Deus dos deuses. O rei colocou Daniel como governador de Babilônia. Nesta posição, Daniel poderia ajudar outras pessoas a conhecerem ao Deus do céu. De todos os sábios da Babilônia, apenas Daniel e seus amigos pediram a ajuda de Deus e ele os ouviu. E Deus disse tudo o que eles precisavam saber. Deus também ouve quando você precisa de resposta para questões difíceis. Ele está pronto para lhe ajudar. Uau, que incrível! Viram só? Aqueles jovens eram jovens muito especiais. Essa história que nós acabamos de ver, ela está no livro de Daniel, capítulo 2. A mamãe vai poder ler para vocês depois. Que incrível! O rei não conseguia se lembrar e nenhum dos sábios conseguia se lembrar. Mas Daniel e seus amigos conseguiram a revelação do sonho. Por que eles conseguiram a revelação do sonho? Porque eles liam a Bíblia e eles faziam o quê? Oração. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Olha só, Daniel e seus amigos liam a Bíblia e faziam oração. Por isso eles eram tão sábios e eles também cuidavam da sua alimentação. É isso mesmo. Lembra da historinha? Daniel e os seus amigos se alimentavam com verduras, frutas, feijão, arroz e também tomavam água. É isso mesmo. A alimentação e a comunhão com Deus ajuda a gente a ficar mais inteligente. Então é por isso que vocês são tão inteligentes. É por isso que quando a tia pergunta, todo mundo responde, todo mundo participa. E olha só, o sonho do rei Nabucodonosor era uma estátua. Daniel então revelou o sonho dele. E este sonho teve um significado muito especial que Daniel também revelou para o rei. O rei, então, reconheceu que o Deus do céu, o Deus de Daniel, era o verdadeiro Deus. E ele, então, reconheceu e deu a Daniel um título muito especial. Amanhã nós vamos descobrir o que aconteceu depois que Daniel interpretou o sonho do rei. O que foi que o rei fez? Qual foi a atitude dele? Amanhã nós vamos descobrir. Tá legal? Junto comigo, vocês vêm amanhã para participar e para descobrir a continuação dessa história. Tá legal? Vamos falar com o nosso Papai do Céu, então, agora para agradecer. Porque o nosso Papai do Céu,
Ele sempre cuida de nós e ele ajuda a gente quando a gente pede. Então vamos pedir para ele ajudar a gente hoje a aprender, estudar a nossa aula e ficar mais inteligente ainda? Vamos falar com o Papai do Céu? Posição para a oração. Querido Papai do Céu, como o Senhor é maravilhoso! Como o Senhor faz coisas incríveis que a gente nem imagina. O Senhor mostrou para Daniel o que o rei tinha sonhado. Oh, Deus maravilhoso! Me ajuda também, Jesus, a aprender a escrever meu nome. Me ajuda também, Jesus, a aprender as palavras, a entender o que a professora ensina, Jesus. Ajuda minha mãe, ajuda meu pai, dá força e saúde para eles. Em nome de Jesus, amém! Um beijo, meus amores, e um bom dia!